Pânico, medo de falar em público, de se expor, de não ser entendido, de ter branco, das pessoas não gostarem da sua mensagem. Confira agora os melhores trechos da entrevista com a empreendedora Cris Franklin. Descubra como ela superou o medo, o pânico de falar em público. E hoje eu tô aqui em Brasília com a super empreendedora Cris Franklin, que tem uma história incrível para contar pra gente. Eu vi uma palestra sua em 2014. Final de 2014 foi a minha primeira palestra. E que você falou que você não queria estar lá, que você estava com muito medo. Antes de entrar aqui, esses dias, eu quero dizer para vocês claramente que eu senti medo, muito medo. Foi um desconforto muito grande, a minha produção até caiu. Era isso mesmo? Você tinha muito medo? Tinha pânico. Um pânico que tomava o meu estado de ser, assim, e eu perdi toda até a minha capacidade de performance, perdi até nível de felicidade, era uma coisa muito extrema. Comecei fazendo isso para 1.500 pessoas, né? E eu fiquei sabendo que eu ia ter que fazer aquela palestra 4 meses antes dela, então foram 4 meses que a vida perdeu boa parte da graça, eu posso até te dizer, assim, com toda certeza. E que te levou a falar, eu vou fazer? Qual que foi o fator determinante? A minha intenção, pensei muito na minha intenção de estar lá, no que eu queria passar para aquelas pessoas e o que aquilo ia mudar na vida delas. Na verdade, assim, eu acho que você tem que buscar ajuda. Uma das coisas que eu fiz para conseguir foi buscar ajuda, né? Você tem que reconhecer que você tem o medo. Tem gente que simplesmente não reconhece. Eu reconheci que eu tinha aquele pânico, aquele medo. Busquei ajuda. Foquei na minha intenção. Eu vou lá e vou dar o meu melhor. Vou entregar o que tá dentro do meu coração. Coloquei meu coração na frente. E a hora que você chegou lá, que você olhou para 1.500 pessoas, o que passou pela sua cabeça? Algumas sensações corporais que eu tive. Tive muita falta de ar, eu tive muita dificuldade de falar. O público percebeu, não tinha como não perceber, mas quando eu vi que eu tava ali, que eu tava diante daquelas pessoas e que a minha voz não tava saindo, aí eu fui sincera. Eu falei, olha, eu realmente não queria estar aqui, eu nunca fiz isso na minha vida, eu tô morrendo de medo e por isso que eu não tô com ar suficiente pra falar, não tô no meu habitat natural. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma confissão. Confessar uma coisa pra vocês. Nossa, meu Deus. Nesse momento, nesse exato momento, eu tô completamente fora, total, da minha zona de conforto. A minha zona de conforto máxima é estar na minha casa, na frente do meu computador. Essa é a primeira vez na minha vida que eu faço uma palestra como essa. E, na verdade, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. E antes de entrar aqui... Obrigada. Mas depois que eu tive essa conversa com aquele público, eu acho que ficou mais fácil, né? Um pouco do pânico sumiu ali. E aí eu fui pra cima e eu fui eu mesma, assim. Quis fazer de nada lá. Quis ser eu. Aí eu fui e coloquei isso tudo lá pra fora, assim. Com a intenção de impactar aquelas pessoas. Pra mim, a palavra é intenção. É a intenção, tá aí. Primeira é super dica, ter uma intenção forte e não ser sobre você, ser sobre contribuir na sua audiência. Sendo autêntica, né? Totalmente. Você tem que ser você na sua essência. Trabalhei minha mente muito pensando nisso. Pensando assim, cara, eu tô com essas pessoas aqui, agora eu tenho que me relacionar com essas pessoas que estão aqui. Entendeu? Esquecer um pouco do que elas vão achar de mim e pensar no que eu quero mudar pra elas. E depois que você superou, depois que você desceu do palco, tipo, acabou de falar, como Cara, foi? Foi uma sensação muito boa. Uma sensação de que eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer isso de novo. Foi assim, inacreditável. Inacreditável. Foi uma aspiração muito grande, porque você passa a acreditar. Nossa, eu falei, nossa, agora eu vou desbravar o mundo. A barreira tava dentro de mim. Tanto que depois daquela palestra eu entrei no canhão, assim, fui pra cima com tudo. E eu vi que, cara,
eu mesma tava me privando, tava sendo gargalo de mim mesma com esse tipo de pensamento, cara, a gente passa tanta coisa, né? Nossa, que você passava tanta pensava? coisa na Eu minha não vou cabeça, assim. conseguir. Não, ó, eu tinha medo de gaguejar, eu tinha medo de esquecer o que eu tinha pra falar, eu De tinha dar branco medo de na dar hora, tipo, branco na hora, eu tinha medo das pessoas não gostarem do que eu ia falar. Esses medos, assim, só que aquilo me consumia de um jeito muito grande. E o maior de todo era expor a minha imagem. Eu não queria expor a minha imagem. Eu cheguei num ponto desse meu medo de me comunicar e de falar, de não querer me relacionar com pessoas. Eu fiquei antissocial, eu criei uma espécie de fobia social. Até. O meu caso era bem grave. Por muitos anos eu não identifiquei que eu tinha isso. Eu nem reconhecia pra mim mesma, entendeu? Mas aí quando eu comecei a me relacionar com pessoas que eram comunicadoras e eu via o quanto aquilo gerava pra audiência delas, eu falava, nossa, eu não tô querendo fugir das pessoas. E esse negócio eu fiquei martelando na minha cabeça. Cara, eu quero fugir das pessoas, eu tô no mundo pra isso? Você tá no mundo pra isso, pra fugir das pessoas? É estranho, né? Você pensar isso. O que mudou depois? Porque você saiu de lá com força, garra, agora é um canhão, vou pra cima. Você falou que antes você até não se relacionava com as pessoas. O que mudou o fato de você superar isso? Mudou que eu passei a acreditar que que era possível pra mim. A partir de então, eu falei assim, não, agora eu quero levar minha mensagem pro mundo. E aí, a partir de então, eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu acho que a gente tem que investir em ser bons comunicadores, em transmitir a sua essência. Eu investi muito alto nisso. E eu invisto até hoje. Até hoje. Se tiver que investir para eu aprender cada vez mais a me comunicar melhor, a transmitir a minha imagem melhor, eu faço. Porque eu sei o quanto que isso soma para as pessoas que estão lá. E aí o meu negócio, naturalmente, ele expande. No nível de faturamento, depois que eu superei isso, é inacreditável. Inacreditável. Nível de faturamento do meu negócio, nível de crescimento da minha imagem no mercado. E tudo estava sendo podado por esse medo, por esse pânico que eu passei quase 8 anos da minha vida. 8 anos no mercado. Tem 10 anos que eu tô no mercado. Desses 10 anos, eu passei 8 anos como literalmente um bicho do mato. Escondida. Totalmente. E, de alguma forma, a sua mensagem não chegava a quem Não você chegava. gostaria que Não chegasse. vai chegar. Se você não superar, se eu não superar, não vai chegar. E Cris, impacta na vida pessoal? Totalmente. Minha vida pessoal melhorou muito. Meus relacionamentos com a minha família, com as minhas amigas, com os meus amigos. É outra vida. É outra vida. Não tem comparação. Hoje não, hoje eu quero ir pro mundo, eu quero fazer os meus filhos também ter essa percepção do quão importante eles serem a essência deles. E olha eu falando como se eu já tivesse filhos, mas esse é o Filhos, sonho. filhos, É, plural. Eu quero ter vários. Não, eu quero ter vários. É o meu maior sonho da minha vida. E eu tenho certeza que romper essa barreira aí só fortaleceu esse sonho. Ano passado eu engravidei e perdi o bebê. E o que aconteceu? Eu fiquei muito mal. Abriu buraco assim no chão pra mim. E o que eu fiz? Eu compartilhei isso com a minha audiência. Eu gravei um vídeo e eu falei assim: esse era pra ser o vídeo mais feliz da minha vida. Olá, aqui é Cris Franklin. Eu tô tentando aqui, tô meio engasgada pra fazer esse vídeo. Na verdade, esse vídeo era pra ter o título. Eu esperava fazer esse vídeo com o título O Vídeo Mais Feliz da Minha Vida, né? Que era o vídeo onde eu ia falar da minha gravidez. Na verdade, eu estava grávida, né? Eu sofri um aborto espontâneo. Você imagina o que aconteceu, né? A audiência me abraçou. Incrível. E antes Incrível. você nunca faria isso? Bom, você nem fazia vídeos. Eu acho que eu não avisaria, sei lá. Se fosse um tempo atrás, eu ia me polir. Ninguém ia nem ficar sabendo que eu tava grávida. Alguns anos atrás, parece que eu não existia, assim. E qual que era o legado que eu ia deixar pro mundo? Que eu vivi escondida? Que eu vivi com medo da reprovação? Medo da reprovação das pessoas foi um dos maiores medos que eu tive na minha vida. Da reprovação das pessoas. É isso mesmo, as pessoas pensam que elas têm medo de falar em público e é o medo de ser reprovada pelas pessoas. E Cris, se você pudesse dar uma dica, assim, da sua alma, do seu coração, pra quem hoje passa por tudo isso que você já passou. Comece a compartilhar as experiências da sua vida. Compartilhar com vontade, com comprometimento, você vai ser outra pessoa. Num nível de felicidade, eu gosto muito de analisar qual que é o nível de felicidade da minha vida, assim. Né? Eu tô feliz. Eu tô feliz? Tô. Eu me sinto uma pessoa feliz. Por quê? Porque eu compartilho. Não vai fazer igual eu, que fiquei 8 anos sofrendo atrás das câmeras como um bicho do mato e passando por todas as dificuldades que eu tinha sozinha. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Cris. A Cris é uma pessoa incrível. Eu não tô dizendo profissional, eu não tô dizendo empreendedora, eu tô dizendo ser humano. E quando que a gente consegue ter acesso ao ser humano incrível? Quando ela ultrapassa o medo e vai ao encontro de outro ser humano.
Beijo e até Beijão. o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você também quiser saber como vencer o medo de falar em público e se sentir mais seguro, inscreva-se para participar do workshop Apresentação de Impacto. É um evento 100% online, 100% gratuito. Na descrição desse vídeo tem um link, clique e inscreva-se e você participará desse evento que vai te ajudar a superar todo esse bloqueio, toda essa sensação de medo, de pânico, insegurança que você tem. Do mais, um beijo e eu te vejo amanhã em mais um vídeo para o seu desenvolvimento. Ei, Cris, que top!